A palavra de hoje está em Mateus capítulo 14, no versículo 13 até o versículo de número 21. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das crianças, das mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia. Vemos aqui, irmãos amados, que Jesus, após realizar grandes milagres entre a multidão, e ela vindo caminhar até ele para ver estes milagres, essas maravilhas vindo do trono do Senhor, ele chegou um tempo, a hora da tarde, que eles ficaram com fome. Porque nenhum ser humano aguentaria, né, ficar o dia todo sem comer, muito tempo sem comer. Aí eles ficaram com fome. Então, aqui no versículo 16, diz o seguinte, que Jesus disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então, os seus discípulos disseram que ali eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Que no versículo 21 vemos a informação que diz que foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, isto é, haveria mais pessoas além desses homens. Imagina, se só eram 5.000 homens, imagina a quantidade de mulheres e de crianças ali. Muitas pessoas. Então 5 pães e 2 peixes seria uma missão impossível de alimentar toda aquela gente. Mais ou menos até 2, 6 pessoas seriam alimentadas. Então, Jesus disse: trazemos aqui. Então os discípulos trouxeram os 5 pães e os 2 peixes até Jesus. Jesus, olhando para o céu, deu graças e aquele alimento foi abençoado. Aleluia. Aquele alimento foi multiplicado. E diz aqui, foi uma multiplicação tão grande que no versículo 20 diz que sobrou. Foi tanto alimento que sobrou. 12 cestos cheios. Olha que maravilha. Jesus consegue transformar uma situação, aleluia, com poucos pães e somente 2 peixes para alimentar toda aquela multidão em muitos alimentos para conseguir alimentar toda aquela multidão. Ele conseguiu transformar o pouco que antes se via em pouquíssimos peixes e pães em vários peixes e pães para aquela multidão. Então a mensagem do vídeo de hoje é: confie no Senhor, pois o Senhor conseguiu transformar aquela situação em uma situação abençoada. Poucos pães e peixes naquele deserto, naquele cenário onde não
onde deveria se mandar eles para casa se não houvesse, por causa de pouco alimento, e muitos peixes e muitos pães para toda aquela multidão. Então, a mensagem é: confie no Senhor. Confie no Senhor, porque a confiança em Deus, a fé que a confiança em Deus conseguirá virar o cenário da sua vida, o cenário ruim da sua vida. Que o cenário que estiver ruim, que você olhe e você diz: não tem mais solução para essas coisas. As pessoas vêm e dizem para você: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas para Deus, para Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho amado, tudo tem um jeito. Amém, irmãos? Que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão diante dessa situação, mesmo diante dessa situação que estamos passando, né? Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2020. Essa situação dessa epidemia, que o Senhor possa estar iluminando a casa de cada um, a família de cada um, e que pela fé conseguiremos todos passar glorificando ainda o nome do Senhor, porque o dia de amanhã só o Senhor sabe. Amém? Fiquem com Deus.